A maioria das pessoas vive separada do próprio corpo. Estamos tão presos ao fluxo mental que não percebemos as mensagens sutis que o corpo transmite. E é nele, no corpo, que as emoções se manifestam primeiro, antes de se tornarem pensamentos ou comportamentos. As emoções vibram como sensações físicas. Tensão no estômago, aperto no peito, calor no rosto. Sinais silenciosos de algo mais profundo pedindo a sua atenção. É preciso reaprender a escutar o corpo. O corpo não mente. Ele é honesto na sua linguagem direta e simples. Quando a raiva, tristeza ou medo, o corpo reage antes mesmo de termos clareza sobre o que sentimos. Ao invés de tentar interpretar ou controlar, nós podemos simplesmente observar. Essa observação sem julgamento é a porta para a consciência. Em vez de reagir automaticamente à emoção, nós podemos acolhê-la. Isso significa reconhecê-la como uma energia em movimento, sem nos identificar com ela. Sinto raiva não precisa se transformar em eu sou uma pessoa raivosa. O sentimento passa. O que você é, permanece. E quanto mais você repousa nesse espaço que observa, menos poder as emoções terão sobre as suas ações. Esse acolhimento não é uma fuga nem uma repressão. É um gesto de presença. Ao permitir que a emoção exista sem resistência, você a dissolve com a luz da consciência. E nessa dissolução, há a cura. Você começa a perceber que está além daquilo que sente. Você é a clareira onde os sentimentos vêm e vão. Assim, o corpo deixa de ser um campo de tensão e passa a ser um templo de escuta. Um lugar onde o ser pode habitar com mais verdade, mais leveza. E essa escuta silenciosa se torna um caminho de reconexão com a essência. Grande parte das emoções que nos perturbam nascem da identificação com o ego. O ego é frágil, é defensivo, ele está sempre em busca de validação. Quando não é reconhecido, ele reage. Quando se sente ameaçado, ele ataca ou se retrai. E essas reações se manifestam como emoções intensas. Ressentimento, inveja, indignação, vergonha. São estados emocionais construídos sobre a ideia de um eu ferido. Ao perceber isso, não é preciso condenar o ego. Ele faz parte da experiência humana. O problema está em acreditar que ele é tudo o que somos. Quando nos identificamos completamente com ele, nos tornamos prisioneiros das suas flutuações. Basta uma palavra atravessada, um olhar indiferente, e de repente a emoção explode, como se algo vital estivesse em risco. Mas e se você pudesse observar esse movimento interno com distância? E se, ao invés de reagir, você simplesmente percebesse? Ah, aqui está o ego tentando se proteger novamente. Essa percepção já é o início da libertação. Você não está mais totalmente identificado. Um espaço se abre. E nesse espaço, você tem a liberdade. A emoção continua existindo, mas ela já não te domina. Ela é vista. Ela é sentida.
ela é atravessada, e nesse processo o ego começa a se dissolver. Não porque você o destruiu, mas porque você deixou de alimentá-lo com aquela atenção cega. A luz da consciência enfraquece a sua estrutura. Viver assim é viver com mais paz. Não porque o mundo externo mudou, mas porque a sua forma de se relacionar com ele mudou. As emoções passam a ser mensagens e não ameaças. O ego deixa de ser um inimigo e ele se torna, por incrível que pareça, um mestre temporário, apontando aonde ainda há algo a ser visto. Pensamos que os nossos pensamentos são autônomos, fruto da lógica ou da análise, mas muitas vezes eles estão carregados de emoção. Um pensamento ansioso não surge do nada. Ele brota de uma emoção que já está no seu corpo. Assim, os pensamentos alimentam as emoções e as emoções reforçam os pensamentos. Isso é um ciclo vicioso que aprisiona a mente. Para quebrar esse ciclo, é preciso inverter o foco. Em vez de você controlar o que pensa, nós podemos voltar à origem, o campo emocional. Ao sentir plenamente o que está presente, sem julgar, sem fugir, a qualidade dos pensamentos naturalmente se transforma. Uma emoção acolhida dissolve o pensamento que a sustenta. A presença é o agente transformador. Quando você se ancora no agora, o pensamento perde a sua força, o seu ímpeto. Você se torna menos suscetível às narrativas internas. Elas vão continuar surgindo, mas agora você as vê como o que são, histórias, e não verdades absolutas. E isso traz leveza, traz o poder de escolher. Essa clareza não vem do esforço, mas da quietude. Não é uma conquista intelectual, mas um reconhecimento silencioso. Você descobre que não precisa se fundir com cada pensamento ou emoção que surge. Pode ter um pequeno intervalo. E nesse intervalo está a sua liberdade. O ser humano vive em dois níveis, o nível da forma e o da essência. O nível da forma inclui as suas emoções, os seus pensamentos, as reações. O da essência é a consciência que observa tudo isso. Quando você repousa mais na essência, tudo que é da forma começa a se acalmar. E nesse repouso, a vida volta a respirar com naturalidade. Em vez de ver as emoções como inimigas, nós podemos começar a vê-las como portais. Toda emoção intensa, especialmente as desconfortáveis, traz consigo uma oportunidade de despertar. Elas nos forçam a parar, a sentir, a olhar para dentro. E é justamente no desconforto que o convite à consciência acaba se tornando mais claro. Não resistir, mas atravessar. Não julgar, mas permitir. É claro que isso exige coragem, porque sentir plenamente uma emoção sem se perder nela é uma arte. A tendência do ego é reprimir, dramatizar. A consciência, por outro lado, ela observa, ela dá espaço, e esse espaço transforma tudo. A dor não vai desaparecer por mágica, mas ela encontra um campo onde pode se dissolver sem gerar um sofrimento adicional.
A presença com a emoção cria um intervalo entre o sentir e o reagir. E nesse espaço você encontra uma liberdade inesperada. Você pode agir sem ser arrastado. Você pode falar sem atacar. Você pode sentir sem se afogar. E talvez, pela primeira vez, experienciar que a paz, mesmo em meio à dor. Essa abordagem muda a forma como nos relacionamos com a vida. O que antes parecia um problema, agora se torna um chamado à presença. As emoções deixam de ser obstáculos e passam a ser mestres. Cada vez que uma emoção é vivida conscientemente, algo em você amadurece, algo se torna mais inteiro, mais verdadeiro. E é por isso que no silêncio da consciência, até a dor se torna sagrada. Não por causa do sofrimento em si, mas porque ela revela a luz que sempre esteve oculta por trás. Essa luz não precisa ser buscada, ela apenas precisa de espaço para brilhar. A maior liberdade que podemos conhecer não está no controle das emoções, mas na criação do espaço interno. Esse espaço não é físico, ele é um estado de consciência. Quando você está presente, um campo silencioso se abre dentro de você. E é nesse campo que todas as emoções podem surgir e se desfazer sem perturbar a sua paz essencial. Você pode estar triste, mas ainda assim está em paz. Você pode sentir raiva e, ao mesmo tempo, não está em guerra. Essa é a sabedoria do ser. Permitir tudo. Não resistir a nada. O mundo interno deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um espaço de acolhimento e transformação. Esse espaço é a sua verdadeira morada. É o lugar onde você observa tudo sem se confundir com nada. Nele as emoções têm permissão para existir, mas não para comandar. E curiosamente, quando não são mais alimentadas pela resistência, elas perdem o poder de nos dominar. A prática é extremamente simples, mas é profunda. Voltar sempre ao agora. Sentir o corpo, respirar com consciência, observar sem julgar. E ao fazer isso, permitir que a luz da consciência ilumine os cantos escuros da experiência. Pouco a pouco, o que parecia caótico vai se organizando, o que parecia insuportável se torna suportável, e o que parecia sólido se revela impermanente. Assim, viver se torna mais leve. Não porque as emoções desaparecem, mas porque você já não se confunde com elas. Você descobre que há um espaço inabalável dentro de si. E nesse espaço, tudo pode surgir e desaparecer, mas você permanece. Quando você se senta simplesmente para estar, o corpo talvez esteja inquieto, a mente ainda em movimento, mas algo mais profundo já está começando a acontecer. Você está voltando para casa. A mente vai tentar te puxar de volta para o habitual. Pensamentos sobre o que você precisa fazer, preocupações,
lembranças, conversas passadas. Isso é natural. É o padrão de séculos de condicionamento. Mas agora, pela primeira vez, talvez você não precise segui-los. Em vez disso, você apenas observa. E ao observar, uma nova dimensão começa a se revelar. Uma dimensão silenciosa que não precisa de pensamentos para existir. Essa dimensão é você, o verdadeiro você, que sempre esteve aí, mas permaneceu escondido atrás do ruído mental. Não se trata de rejeitar o pensamento. O pensamento tem o seu lugar. Ele é uma ferramenta. Mas a maioria das pessoas está perdida dentro do pensamento, como se fosse tudo que existe. A meditação começa quando você reconhece que há algo além. É quando você começa a sentir que existe antes do pensamento. Você é a consciência que observa. E essa consciência é silenciosa, é pura, é viva. Não há necessidade de acreditar em nada. Você não precisa de novas ideias espirituais. Tudo o que você precisa é estar presente com aquilo que é. O ar entrando e saindo do corpo, a energia viva por trás da respiração, o espaço onde os sons acontecem. E no meio disso tudo, um sentido começa a surgir. Eu estou aqui. Simples assim. Sem drama, sem história. Você descobre que pode apenas ser. Você se lembra de quando era criança e olhava para o céu, ou para uma folha caindo, e por um breve momento havia apenas olhar. Nenhum nome, nenhum pensamento. Só a presença viva do agora. Esse estado ainda vive em você. Ele nunca te deixou, mas foi encoberto pelas camadas de pensamento, de crenças, de histórias sobre quem você é. Durante anos, talvez décadas, você acreditou ser aquilo que a mente diz. Sou essa pessoa, com esse passado, com essas memórias, com essas feridas. Mas e se você não for nada disso? E se sua verdadeira identidade não estiver no que aconteceu com você, nem no que você conquistou, nem no que os outros dizem de quem você é? Há uma presença em você que não tem nome. Ela não depende do tempo. Ela não começou com o seu nascimento e nem vai terminar com a sua morte. Ela simplesmente é. E você pode acessá-la agora mesmo. Basta parar, sentir o corpo por dentro, respirar com atenção, perceber que por trás de tudo há um campo silencioso, um espaço onde tudo surge e tudo passa. Você já é esse espaço. Sempre foi. Mas você só pode reconhecê-lo no agora. E nesse instante, algo em você relaxa. A busca cessa por um momento. E aquilo que parecia distante se revela como sua verdadeira natureza. A mente humana tem uma tendência compulsiva de transformar tudo em narrativa. E isso inclui você mesmo. Ela pega memórias, emoções antigas, acontecimentos, e costura tudo numa história chamada eu. Essa história pode ser dramática, dolorosa, às vezes até heróica, mas no fundo ainda é apenas isso, uma história. Agora, observe com sinceridade. Quem está ouvindo essa história?
quem percebe esses pensamentos? Esse ouvinte silencioso que observa a história não é parte dela. Ele é anterior à história. Ele é mais vasto. E esse ouvinte é você. Você pode se lembrar de acontecimentos da infância, de decisões importantes, de erros, de acertos. Mas percebe que tudo isso já passou. Tudo está no campo da memória. E a memória, por mais vívida que pareça, é apenas uma imagem mental. Agora, então, surge a pergunta real. Se tudo isso já passou, quem está aqui agora? Essa pergunta não pede uma resposta lógica. Ela pede presença. Ela aponta para algo que só você pode sentir. E quando você sente, percebe por baixo de tudo que você está aqui, inteiro, vivo, silencioso, presente. Não está faltando nada. Você não está carregando o passado. Você está simplesmente sendo. E é nesse ser que nasce a verdadeira liberdade. Para muitas pessoas, o ponto de virada em suas vidas espirituais não foi uma conquista, uma realização ou uma inspiração repentina. Foi o sofrimento. O momento em que a dor se tornou tão intensa, tão insuportável, que a mente não conseguia mais encontrar saída. Algo quebrou. E foi exatamente nessa ruptura, nesse colapso da estrutura mental, que algo novo surgiu. Um espaço, um vazio silencioso, mas vivo. Um estado de consciência sem pensamento, sem resistência. Uma presença que até então estava encoberta pelo ruído da mente. Esse é o papel oculto do sofrimento. Ele é um chamado ao despertar. Não porque o sofrimento em si seja algo nobre ou algo desejável, mas porque em certos momentos ele nos força à rendição, força a mente a desistir da sua tentativa de controlar tudo, de querer que tudo seja como você quer. E quando isso acontece, a consciência se revela. É por isso que tantas pessoas dizem: ah, foi o momento mais difícil da minha vida, mas também o mais transformador. Porque é ali, no coração da dor, que o portal da presença pode se abrir. O perdão nesse contexto não é algo que você decide fazer. Ah, ela me traiu, ou então ele me traiu, e por mais que ela seja inferior, eu vou perdoá-la. Ele acontece naturalmente quando você não está mais identificado com aquele que foi ferido. Você reconhece que aquilo que foi ferido não é quem você é. A mente vive de reações. Ela se alimenta do conflito, da comparação, da resistência. Sempre há algo errado, algo a ser corrigido, uma história para justificar o que você está sentindo. E dentro desse padrão, o perdão parece algo impossível. Porque a mente só perdoa se obtiver algo em troca. Um arrependimento, justiça,
mudança talvez, mas a presença, por sua natureza, ela não reage, ela observa, ela permite, e é justamente essa não reação que dissolve o sofrimento. Quando você não responde com mais resistência ao que foi, quando você não reforça a narrativa de vítima ou então de ofensor, a energia da dor começa a perder a intensidade. Você para de alimentá-la. E pouco a pouco ela se desfaz. Essa paz não é algo que você fabrica. Ela não é o resultado de uma decisão racional. Ela é o reflexo da consciência que não se identifica com o conteúdo da mente. Quando você está plenamente presente, a necessidade de estar certo desaparece. A necessidade de entender por que aquilo aconteceu, de justificar, de defender a sua parte, simplesmente desaparece. O agora se torna suficiente e nesse agora, o passado perde a força. A história, antes tão carregada de emoção, ela se torna um eco distante. Você não nega o que aconteceu, não há como, mas você também não vive mais dentro dessa história. E é aí que o verdadeiro perdão acontece. Quando o passado, aquilo que aconteceu, deixa de definir quem você é. Muitas vezes, as nossas ações, como lidamos com as pessoas no mundo, nos dias de hoje, no momento presente, são ações controladas por coisas do passado. Ah, eu não vou fazer isso para essa pessoa porque aconteceu tal coisa há tempo atrás. Essa pessoa é uma falsa. Aquele cara no trabalho, ele me traiu aquela vez para pegar o meu cargo. Nunca mais eu vou confiar nele. Não é uma questão de confiança. É uma questão de paz. Óbvio que talvez você não deva negociar novamente ou talvez manter alguma relação com essa pessoa no futuro, mas a questão é perdoar. E o perdão não está relacionado em relação. Se você sabe que essa pessoa é inconsciente, se você consegue ver em suas atitudes essa inconsciência, talvez essa relação tenha que se acabar. Mas há algo em você que nunca foi tocado pela dor, que nunca foi ferido, nem ofendido, nem diminuído. Essa dimensão não é psicológica, não é emocional, é o próprio ser. E ele está sempre aqui, em silêncio, esperando que você volte a sua atenção para ele. Toda vez que você se identifica com a dor, com a mágoa, com a raiva, você está se esquecendo do ser. Você está vivendo em uma ilusão temporária. A ilusão de que você é a forma, a história, o personagem. Mas quando você se lembra do ser,
mesmo que seja por um breve instante, tudo muda. A dor pode ainda estar presente, mas ela não o domina mais. Ela se torna apenas uma nuvem no céu da sua consciência. O perdão, então, não é mais um ato, é um estado de ser. Você não precisa mais resolver nada, não precisa mais que o outro mude. Você se torna livre, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você se moveu para fora da identificação com elas. Você está em paz. Não porque algo foi consertado, algo foi restituído, mas porque você descobriu que você já era inteiro. Essa é a essência do perdão. Não é um acordo entre mentes. É o reconhecimento silencioso de que você é além da mente. E quando você vive a partir desse espaço, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Não porque você forçou uma mudança, mas porque você se tornou o campo da mudança. O campo onde o perdão, a paz e a liberdade não são metas, mas são o estado natural do ser.